autorizar aquilo ali, ele vai autorizar fazer a segunda tentativa. O máximo dela aqui para a gente concluir amanhã, tá? Então, como eu falei, vai estar lá no Moodle, então não se preocupe em copiar e nada, só presta atenção e faça as suas anotações aí, tá? Tá sendo gravado, depois você pode rever ou não, tá? Mas tá tudo ok aí, beleza? Então a gente vai começar do começo mesmo, tá? Hoje, nas próximas aulas, a gente não vai falar nada de linguagem, de Python, de não sei o que, tal, tá? Falando em Python, quem ainda não fez, não instalou, porque não deu tempo, tudo bem, tenta lá. Se der algum problema, me passa e-mail que eu vou responder para a gente, eu abro uma sala, a gente tenta fazer junto a instalação, tá? Professor, Então, opa, qual daqueles lá que você achar que é mais recomendado? gente, cortou tudo, não ouvi nada. Qual daqueles é mais recomendável? Qual daqueles é mais recomendado? Cara, É, todos são ótimos. Se você tem uma máquina atual, eu prefiro que você instale o Python mesmo na tua máquina, o idle do Python, que é o que eu sempre uso. O PyCharm, ele é o mais pesadinho, né? Se a tua máquina não for tão atual, ele é mais chatinho de fazer, e aqueles outros 2 sites lá que você faz online são bons também. O legal do Python, desse Python aqui, ó, desse carinha aqui, do idle do Python, 3.8, que seja aí, que ele vai gravar certinho na tua máquina, né? Não vai estar na nuvem, você pode abrir, né? Normal, editar ele. Então, só o inconveniente de você conseguir se localizar. Né? Então, eu gosto daqui porque tudo que eu vou salvar aqui, eu faço qualquer código, eu sei onde eu vou salvar. O idle também, desculpa, o PyCharm também ele salva legalzinho. Ele é mais pesado, mas ele separa, inclusive, lá por projeto. Você fala lá, lista de exercícios, você salva todas as abinhas lá, você não precisa ficar abrindo. Então, você pega na aba do exercício 1, exercício 2 e exercício 3, é bem legal lá. Como que eu vou dizer? Eu gosto desse daqui porque eu acostumei a usar ele aqui. Tem gente que não troca o PyCharm nunca, o PC Charm nunca da vida, tá? É PC Charm, né? Então, não tem nem melhor nem pior. E trabalhar com aqueles da nuvem é PyCharm mesmo, tá, gente? Desculpa. Trabalhar com aquilo na nuvem é só inconveniente de quando você só vai acessar ele e pegar teu código lá se você tiver conectado na internet. Mas não tem melhor e pior não, tá? Vai com o que você acostuma aí. Eu mexo com aquele lá que eu sou mais das antigas aí e acostumei a usar ele ali, tá? Mas vamos lá, galera. Beleza. Nós temos aí, vocês têm aí na frente de vocês um computador lindo, maravilhoso, grandão, ou um notebook top, vocês estão numa cadeira aí, aquelas cadeiras de jogar, né? Toda a estrutura aí, fone de ouvido, daí daqui a pouco vai vir aí a funcionária aí da tua casa, vai te trazer um suco, uma torrada, né? Não, ou eu estou na sala da minha casa aqui, a minha casa eu estou querendo trocar de casa, ela é boa, ela é um sobrado, até que é bom, mas não tem espaço no fundo, eu queria construir uma piscina, não dá certo, eu não tenho lugar para colocar o escritório, então as aulas da tarde são bem mais tranquilas, porque só fica eu e o Gabriel, o mais velho aqui, a Júlia, que é mais nova, vai para a escolinha, ela estuda na escola particular também, então está tendo aula presencial, então eu consigo ficar tranquilo aqui num lugar que a conexão não é tão ruim. Então, eu estou brincando aí, mas existem todas as realidades aí, né? Não sei quem escreveu aqui, tem um computador positivo horrível aí, né? Então, faz parte, né? Esse tempo de chuva, daqui a pouco cai tudo, né? Mas nós temos esse sistema aí, que você tem na tua casa aí, tá? Tem lá
a sua conexão, o seu computador, né, um novo ou velho, uma estrutura boa ou ruim, né, mas você tem esse sistema aí que você usa para levar a sua vida acadêmica aí, né, que começou, mas que você sempre estudou nele aí, tá? Então, e você tem aí os seus aplicativos, o seu sistema operacional, seu tudo aí, né? A maioria acho que ninguém usa Linux, certo? Acho que eu já até perguntei isso, né? Acho que ninguém usa, tudo bem, tá? Então vamos lá, ó, só umas definições aqui, ó. Sistema de informação é classificado como sistema de aplicativos que depende de uma infraestrutura de tecnologia UTI, né? Então, são aplicativos, editor de texto, editor de linguagem de programação, né, interpretador, etc. E ele precisa lá do computadorzinho lá, bom ou velho, né, ou feio, bonito, mas ele vai rodar lá. Talvez não com tanta velocidade, os mais fraquinhos, né, em relação aos outros. É quase igual o carro, né? Tem gente que compra um Fusca, tem gente que compra um Maserati, uma Ferrari, né? Ou um helicóptero, né? Então, para se locomover, né? Cada um com a sua realidade, né? Então, o que esses computadores, essa parte, comprei um Uno, um Uno, é top, é top. Tive vários Unos. Então, todo esse sistema aí, qual que é o foco dele? Processar dados, tá? E apresentar uma informação para você tomar uma decisão, né? Tudo que você mexe, ele está executando alguma coisa. Você vai mexer no computador, você quer um texto, você vai imprimir aquele texto, tem que estar tudo, essa infraestrutura tem que estar funcionando para conseguir fazer a impressão, ou se você vai no banco lá sacar um dinheiro com o teu pai lá, o teu pai passa o cartão, saca, então toda aquela estrutura tem que estar funcionando, além no caso do saque, ter saldo na conta para esse dinheiro sair ali, bonitinho, ele te dá a mesadinha ali de R$100 ali para você sair fazer uma festinha, né? Ou não está nem conseguindo sair direito, né? E você vai tomar uma decisão com isso daí, tá? Ó, ou ainda o sistema de informação é um conjunto de componentes computacionais que se relacionam e tem como objetivo geração de informação. Beleza? Beleza. Tá lá, vocês vão começar a fazer as provas. Tem lá, são tudo dados, seu nome, seu curso, semestre, a prova 1, a prova 2, a prova não sei o que, tal. São esses dados aí. Daí processou, terminou lá o ano. Processou, qual que é a informação? Passou ou não passou na disciplina A, B, C, D, tá? Beleza? Beleza. Legal. Essa figurinha aqui. Então, tem os usuários, nós somos usuários, e tem toda a infraestrutura lá, do que você quer fazer. Você pede alguma, né? Aqui as setas vão e vêm, né? Então, tem a estrutura, você tem um processamento, tem alguma coisa que vai executar aquelas entradas, aquelas informações para te dar um retorno, né? Para apresentar você apresenta a situação de informação, você solicita a informação, processa, a infraestrutura trabalha com tudo e te retorna tudo isso daí, né? Você pediu uma informação, ele vai processar, procurou lá, ou utilizou tudo que você tem lá, sistema operacional, hardware, os aplicativos, etc., linguagem de programação, tudo tal. Processou, extraiu lá a informação, o relatório, o saldo, ou o que seja lá, a média, ou o que for, vai retornar para o usuário ali, para ele ficar felizão ali, tá? Nós vamos, né, mexer, trabalhar com a parte dessa infraestrutura de TI, mais essa parte de programação, tá? Então, beleza, ó, para construir o sistema completo, além da estrutura de TI, são necessários pelo menos os seguintes recursos ou componentes na área de programação. Precisa da linguagem, precisa do compilador, interpretador e o repositório de dados, tá? Nós vamos criar um código que vai fazer a média dos alunos da turma de algoritmo segundo o primeiro semestre de 2021. Então, que linguagem que é? O Python, o interpretador vai ser o IDLE do Python ou qualquer uma outra interpretador desse texto aí. Eu podia digitar no Word e compilar aqui, tá? A linguagem é só a parte de formatação, sintaxe, entrada e saída e tudo mais, tá? Então, vamos lá.
falando de linguagem de programação, é uma língua com sintaxe própria, em que se define a lógica do programa. Esse recurso permite realizar entrada, saída, processamento, segurança e controle. Tá? Nós talvez não vamos mexer muito ou quase nada em segurança, mas nós vamos trabalhar mais com entrada e saída e processamento. O controle está aqui na parte de você fazer alguma restrição, alguma consideração dessas entradas e saídas, usar alguma parte de estrutura de dados, tá? Então, essa sintaxe é o modo de escrita. Vocês vão ver lá que se você tiver que colocar 2 pontos no final de uma linha de código lá e você esquece, ou você coloca um ponto e vírgula, ele não vai passar na compilação, na interpretação daquelas linhas de código que você colocou, tá? E isso que nós vamos aprender. Não só a sintaxe, mas a forma de utilizar as estruturas de comando relacional, de laço de repetição, de estrutura de vetor, né, a lista, estrutura de matriz, estrutura de arquivos, né? Nós vamos aprender tudo isso daí, beleza? Beleza, tá? Ainda na linguagem de programação. Utilizando uma linguagem de programação, definimos o fluxo de dados de um sistema de informação, tá? Eu mostrei na aula passada, que a gente pode usar qualquer aplicativo de fazer fluxograma, mas eu mostrei o DIA lá, né, o DIA, que ele faz esse fluxograma, que é um fluxograma simples, entrada, processamento e saída. Lá no exemplo que eu dei tem início e fim, que essa característica de início e fim é da pseudolinguagem, da linguagem, que nós vamos pegar uma linguagem natural nossa, que é assim, ó, leia o número 1, leia o primeiro número, leia o segundo número, tá? Faça a soma do primeiro e segundo número, apresente o resultado. Então, uma linguagem que a gente escreve. Daí você vai passar para tudo isso tem um início e um fim. Daí nós vamos passar para uma pseudolinguagem ou diretamente para linguagem de programação, tá? Beleza. O que é um compilador interpretador? Qual que é a função dele? Ele valida o que foi escrito na linguagem de programação, tá? Aí que eu falo, que ele vai compilar e vai, não tendo erro de escrita, que é a sintaxe, ele vai verificar tudo e vai rodar. Ele não vai achar erro lógico. O que é um erro lógico? Alguém sabe o que é um erro lógico? Ah, professor, é um erro de lógica. Exatamente. A lógica pode estar com erro, o código pode estar sem nenhum erro, sintaxe normal, ele vai correr e vai terminar e vai executar. Só que ele, por exemplo, se for um programa, umas linhas de texto, de código, que é para resolver a média de 2 números, e se você faz a expressão errada, não tem erro de sintaxe, não tem erro nenhum, tá? Só que ele vai dar um erro. Por exemplo, se eu pegar lá N1 e N2, eu vou fazer a soma. Soma recebe N1 mais N2, a soma deles dividido por 2 para saber a média aritmética simples. Ok? Ok. Só que eu não faço a prioridade na execução de uma expressão matemática é divisão, multiplicação, soma e subtração. Tá? Se eu não uso parênteses para falar que eu quero somar N1 mais N2 depois que eu vou dividir por 2, ele vai dar um erro. Se eu falar assim, ó, tem o número 1, o N1 tem um valor 5, tá? E o N2 tem valor 10, tá? Se eu não faço a expressão certa, que é somar 5 com 10 para dar 15 dividido por 2 dá 7,5, ele vai fazer da seguinte forma, ele vai... O que o interpretador vai ver lá? Ele vai falar 5 mais 10 dividido por 2, se for na sequência, sem parênteses, sem nada. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, primeiro ele vai pegar 10 dividido por 2, vai dar 5 e vai somar com 5. Ele vai ficar, na média, é 10, e não é. Tá? Por isso que você tem que... Não, e esse programa não tem erro, não tem nada, tá? Ele só tem um erro lógico. Seria mais ou menos assim,
A5, B10. Opa, B10. Soma, ou média, né? Já que eu estou falando de média. Média recebe A mais B dividido por 2. E eu vou mostrar a média. Print média. Tem algum erro de sintaxe esse código? Tem algum erro de digitação? Tem algum erro, né? Ah, eu esqueci de fechar o parênteses aqui. Ele tem um erro, eu vou compilar isso daqui, eu vou executar, ele vai fazer a compilação, verificação e vou salvar com qualquer nome aqui, ele vai dar um erro, ele falou que tem uma passagem errada. O que é? Então, ele não compilou, o parênteses que eu tenho que fechar, tá? Agora ele vai executar. Deixa eu ver se já executou, vai estar aqui. Ó, beleza, deixa eu começar do começo aqui. O que ele vai fazer aqui? Só um pouquinho. Ah, tá certo, né? Deu 6 de média. Tá certo essa média? Por que ele deu 6? O B é 10. Ah, é dividido por 2, né, galera? Dividido por 2. Deu 10. Só que não é 10 a média. A média de 2, de 10 e 2 não é 10. É 7,5. Então, esse código aqui não tem nenhum erro de sintaxe e nada. Ele tem um erro lógico. Qual que é o erro lógico? Da sua fórmula aqui, da sua expressão. Eu quero que faça a soma primeiro de 10 e 5. Daí ele vai falar, é 15. 15 por 2 vai dar 7,5. Daí ele vai arrumar a média. Então, do jeito que estava lá antes, ele rodou, funcionou, só que apareceu 10 lá, tá? E é errado. A média é 7,5. Tá? Então, aquele erro que estava aqui quando não tinha o parênteses, é um erro lógico. Ele está fazendo, está saindo um resultado, só que não é a verdade. Ele está dando um erro que a expressão foi mal feita, mal executada pelo desenvolvedor, pelo cara que está escrevendo o código, tá? Beleza. Então, ele interpreta, valida, né, o que foi escrito na linguagem de programação e converte essa linguagem em uma outra que possa ser executada pelo sistema operacional. Então, quando no Python ele roda e aparece ali para você, o digital já aparece o resultado, então ele compilou e gerou uma outra, né, o que foi escrito numa outra linguagem de apresentação de interface com o usuário. Apesar que ali não tinha interface nenhuma, a gente pode colocar texto, tá? A gente vai aprender isso daí, beleza? Beleza. E o repositório, então, através da linguagem de programação, os dados podem ser inseridos e recuperados, tá? Aquele programa lá, eu fiz aquele programinha lá para média de 5 e 10, tá? Mas eu posso colocar aqui 15. Então, ele já vai fazer lá a média 25 por 2 vai dar 12,5. Beleza? Pegou outros dados lá. Não tem interface nenhuma, mas eu posso incrementar alguma coisa aqui, né? Eu posso falar assim, ó. Não é número inteiro, né? Eu vou colocar número float, input, aspas, digite o primeiro número. Para ele ficar mais, quer fechar. Para ele ficar mais 2 vezes. Para ficar mais legal, tá? Do jeito que está aqui, ele vai pedir para digitar o número e daí vai somar com 10. Quer ver? Então, eu estou fazendo uma interfacezinha, ó, já começou lá. Digite o primeiro número. Eu vou digitar o número 3. Ele vai pegar 3 com 10, vai dar 13, dividido por 2, vai dar 6 ponto alguma coisa. Ó, 6,5.
tá? Porque eu não coloquei aqui na segunda linha para falar para fazer alguma coisa. Agora eu vou fazer a mesma coisa ali, tá? Só vou alterar aqui, ó. Digite o segundo número. Beleza, já estou fazendo um código um pouco mais rico aí, ó. Digite o primeiro número. 20. Digite o segundo, 10. Tá? Vai dar 30 por 2, vai dar 15. Tá? E eu posso também melhorar mais aqui ainda, né? A média é igual vírgula média. A média é a média, que foi somada aqui, foi feita aqui no processamento, nessa expressão. 34, 23, tá? Então, a média é 28,5, tá? Vai dar 57 por 2 dá 28,5, né? Já com alguma interfacezinha ali, tá? E por aí vai. Daí a gente vai... Né? A ideia nossa é aprender o código, não é fazer tanta firula, não, tá? Continuando. Alguma pergunta? Não? Todos estão aí? Sim. Sim, né? Então, tá bom. Legal. Beleza. Mas para a gente fazer a média de dois números, né? Para nós, né? Que isso para nós é simples, é básico, é natural a gente saber fazer isso, né? Porque já estamos bem adiantados na nossa vida de ensino, né? Estamos no ensino médio, então para nós é fácil. Agora, para você resolver um problema um pouco mais complexo, você precisa resolver esse problema, né? De alguma forma, tá? De alguma forma. Por exemplo, se eu falo assim, eu quero que você calcule continuar com essa ideia de dois números. Então, eu tenho o primeiro número e o segundo número, num determinado código. Eu quero somar 10 no primeiro número e dividir o segundo número por 3 e fazer a média dele. Não é tão fácil na cabeça, né? Quanto que dá isso? Se o número for 20 e 30 de entrada. Qual que é o resultado? Eu não sei. Você sabe? Não, a gente não sabe. Se eu falar assim, eu quero a média de 10 mais 5. A gente já resolve. 25 por 2 vai dar 12,5. Agora, falar o que eu falei ali, de pegar, somar 10 no primeiro número e dividir por 3 o segundo e fazer a média disso daí, sabendo que o número entrou 50 e 30, eu não sei fazer. Então, o que você precisa fazer para isso daí? Você precisa resolver o problema, tá? E como que você resolve esse problema? Resolvendo, né? Fazendo passo a passo lá. Você vai pegar a tua canetinha, o teu lápis, né? E vai fazer lá. Ah, entrou 10. Eu falei somar, multiplicar por não sei o quê, né? Eu tenho que fazer essa primeira parte. Vamos por lá. Eu peguei o número que a entrada é 10. Isso multipliquei por 10. Vai dar um resultado, vai dar 100. Daí eu peguei lá, eu falei que o segundo número, que seria, vamos por 30, eu dividi por 3, tá? Vai dar quanto 30 dividido por 3? 10, né? Então, beleza. A soma dá 110. 110 por 2 vai dar 55. Tá? Então, eu tive, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tive que fazer uma expressãozinha aqui, senão não ia sair. Na cabeçona grande que eu tenho aqui, careca, não resolveu. Não ia resolver. Então, o que eu fiz nisso daqui? Primeiro, eu resolvi um problema maior, tá lá, estava escrito, resolvi por parte.
eu multipliquei por 10 o primeiro, que a entrada era 10, e dividi por 3 o segundo, que depois que eu fiz a soma desses dois resultados, para dividir, para somar e dividir por 2 para saber a média. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma sequência de passos para resolver o problema, não fiz? Diogo, você que está com a câmera aberta aí, sim, né? Sim. Então, eu fiz uma sequência de passos, na minha cabeça, na minha resolução, eu fiz essa sequência de passos. Eu fiz a primeira expressão, que é 10 multiplicado, o número de entrada é multiplicado por 10, nesse caso era 10, e daí isso foi um passo. Eu fiz a divisão do segundo número por 3, que era 30 por 3. Daí, o que eu fiz? Isso no segundo passo. No terceiro passo, eu somei o resultado da primeira operação que eu fiz, do primeiro passo, somei com o resultado do segundo passo. O primeiro passo, o resultado foi 100, e o segundo foi 10. Eu somei, deu 110. A terceira coisa que eu fiz lá. E daí, o que eu fiz? Eu peguei esse 110, dividi por 2, no quarto passo. Daí eu descobri que dá 55, se eu não errei aqui. Então, na minha resolução do problema, eu fiz 4 passos. Antes desse daqui, eu tinha um enunciado. A média do primeiro número vezes 10 e do segundo número dividido por 3. Então, tem essas entradas, esse estado inicial do meu problema, né? E daí, no final, então, eu tenho aqui um conteúdo antes. Daí, para resolver, eu usei 4 passos. E daí, eu escrevi a média. Beleza? Beleza. Isso é um passo a passo, é uma receitinha de bolo, tá? Ou é um algoritmo. Beleza? É isso que eu quero falar daqui para frente um tantão de tempo aí, tá? Então, isso que a gente falou para fazer aí é um algoritmo, tá? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Deixa eu só brincar com vocês aqui. Isso que eu estou fazendo, pessoal, é importantíssimo, tá? Porque senão a gente não vai conseguir fazer. Eu falei assim, ó. Qual que é o enunciado desse meu problema? Deixa eu até deixar bem para baixo aqui para a gente... O que eu falei lá? Eu falei assim, calcule a média de 2 números. Ponto. E eu falei assim também. Que termo que eu uso aqui? Vou colocar 2 pontos. Tá? Aqui ele não vai aceitar como no texto, mas eu vou colocar lá, tá? Esse asterisco aqui, não, esse pontinho aqui é para dizer como se fosse um marcador, tá? Aqui ele vai puxar um monte de coisa lá. O que eu quero? Eu quero que o primeiro número, não vou nem pôr acento, tá? Seja multiplicado por 10. O segundo número seja dividido por 3, né? Opa. Dividido por 3. Então, era isso que eu pedi. Então, a média de 2 números. Que média? Vamos deixar mais claro aqui. Média aritmética simples.
De dois números, simples, de dois números. Só que o primeiro número eu quero que seja multiplicado por 10 e o segundo. Qual que é o primeiro passo aqui? Ó? O passo 1. Eu tenho que saber o primeiro número. Primeiro número. Passo 2. Eu tenho que saber o segundo número. Beleza? Ótimo. Isso daqui eu chamo... O que que é isso daqui meu? Se pensar em entrada, processamento, saída. Um de cada vez, por favor. É a entrada. São duas entradas que eu tenho aí. O estado inicial meu, considerando esse enunciado aqui, é isso daqui, ó. São as minhas duas entradas, tá? Vou até pular mais uma linha aqui. No passo 3, eu vou fazer o meu processamento. Eu sei que eu tenho um primeiro número, um segundo número. Só que o que que eu quero, eu tenho aqui várias coisas para considerar. Eu não quero só pegar um número e fazer a média deles. Eu quero que, além de fazer a média, só que tem alguns critérios a mais aqui, tá? Então, o que que eu fiz aqui, na minha cabeça? Eu multipliquei o primeiro pelo 10, tá? Então, eu vou fazer assim como operação 1. O que que eu fiz na operação 1? Aqui é como se fosse não é menos, tá? É um tracinho. Eu multipliquei o primeiro número por 10. No passo 4, a operação 2. 19. Oi? Opa, tá errado aqui, obrigado. O que que eu fiz? Eu fiz o segundo ali. E aqui está escrito errado também, né? Segundo. O que que eu fiz? Eu dividi o segundo número por 3. No meu caso aqui. Daí, o que que eu fiz no passo 5? Eu fiz uma outra operação. Eu fiz a operação 3. O que que eu fiz na operação 3? Eu somei a operação, o resultado da operação, né? O resultado da operação 1. Operação 1. Somei o resultado com o resultado da operação 2. No passo 6, eu fiz... Opa! Oh, caramba! No passo 6, eu fiz a operação 4. Opa. O que que eu fiz na operação 4? Eu dividi... Aqui eu já vou fazer a média, tá? Dividi o resultado da operação 3, né? Por 2, que é a média simples. Daí, eu tenho, no passo 7, mostrei o resultado da operação 4. 7 passos. Tá entendível isso daí? Se você pegar isso daqui com uma receitinha de bolo, seguir, ele vai fazer a média com esses detalhes aqui? Sim ou não? Vai, né? O Diogo falou que vai, então eu vou entender que todo mundo entendeu que dá certo. Talvez melhorar o texto aqui, pode estar confuso, né?
em vez de operação, eu posso falar alguma outra coisa, mas do jeito que está aqui dá para se entender, tá? Como entrada, aqui eu falo entrada, eu conheço o número 1 e número 2, depois eu vou aqui, ó, na primeira operação do processamento. Tudo isso daqui é o processamento, que eu vou pegar as entradas, processar e fazer a saída, que é o resultado para mim aqui, tá? Então, na primeira... Oi? Só que por que tem que multiplicar a operação 3 por 2? Dividir, né? Oh, dividir. Porque é a média. Ah, a média. Ó, vamos voltar aqui, ó, no código. No código que a gente fez primeiro, lá embaixo. Eu incrementei isso daqui e ele teve que fazer tudo isso daqui a mais. Esse daqui não está fazendo a média de 2 números? Para mim aqui, ó, isso daqui vai ser... eu vou ter que dividir isso daqui em operações diferentes por causa desse detalhe aqui. Vamos tentar fazer esse código aqui, melhorando ele, porque o que eu tenho aqui? As entradas são iguais, não são? Aqui, ó, entrada 1 e entrada 2, que é meu A e B. A saída também eu tenho. Esse mostrar a saída para mim aqui, vou colocar aqui, para mim isso daqui é a média, tá? Para mim aqui é a média. Só deixar assim. Para mim isso daqui é a saída. O que mudou aqui? Quando era uma média simples, eu tenho que fazer 4 coisas diferentes aqui, no processamento. Aqui continua igual e aqui continua igual. Eu só vou mudar esses termos aqui. Certo? Quem que perguntou por que eu dividi aqui? Na verdade, na última operação, então vamos tentar entender essa resolução desse problema aqui, desse enunciado. Eu quero a média aritmética. Se a média aritmética só tem 2 números, eu tenho que dividir por 2. Por isso que eu já dividi aqui o resultado da operação 3 por 2. Por quê? Porque é o seguinte, então vamos... Para saber se o algoritmo está certo, a gente tem que testar ele. O que é testar? O que é simular? O que você entende por um teste, uma simulação de alguma coisa? Experimentar se agrada? Oi? Experimentar se agrada, se dá certo com... Experimentar, exatamente. Experimentar como? Colocando números, colocando valores. Beleza? Eu falei assim, ó, se vocês quiserem, vocês façam uma continha aí. Eu falei que nesse passo 1, o valor era 10, certo? E eu falei que esse passo 2 aqui, o valor era 30. Ok? Então, eu sei as minhas entradas. Aqui, no meu exemplozinho aqui de cabeça, eu falei que ele era 10. Aqui eu falei que ele era 30. Tá? 30. Beleza. Quanto que dá essa primeira operação aqui? Vou colocar uma barra aqui para multiplicar o primeiro número por 10. Não é assim, ó? 10 vezes 10. Opa. 10 vezes 10. Certo? Ele vai dar um resultado. Quanto que dá esse resultado aí? Quanto, pessoal? 100. 100. Beleza. Ótimo. Esse foi o primeiro passo. Operação 2. Dividir o segundo número por 3. Quanto que dá? 10. Vai ser 30, né? O segundo número não é 30? 30 dividido por 3. Vai ser igual a 10. Beleza? É isso? É, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz o resultado da operação 1. Qual que é o resultado da operação 1? 100. Somei, né? Somei o resultado da operação 1 com o resultado da operação 2. Então, nesse passo aqui, eu fiz assim, ó. 100 mais 10. Igual 110. Certo? Diogo, certo? Balança a cabeça, certo?
É que só você que está com a câmera ligada aí. Quanto que é 110 dividido por 2? Que é isso daqui é o resultado da operação 110. 65. Daí aqui é o dividido mesmo, né? Não é essa. Esse daqui era para separar, tá, galera? 55. Essa barrinha aqui era para separar. Esse daqui dividido por 2 vai dar 55. Então, a minha média é 55. Ó, mostrar o resultado, que é isso daqui, 55. Beleza? Vamos colocar isso daqui aqui. Então, eu vou colocar esse média aqui para baixo. Antes de fazer essa média, tem a operação 3, 4 e 5. Como que é a operação 3, 4 e 5? E eu vou chamar também de operação, no caso aqui, desculpa, os passos 3, 4 e 5. No passo 3 tem a operação 1, ok? Então tá. Operação 1 recebe quem? Quem que é o 10? O 10 é o A, não é? Certo, pessoal? Pessoal, acorda, isso daqui vai mudar a vida de vocês. Vocês lembram o e-mail que eu passei para vocês? Para mudar a vida, hein? O 10 aqui é o A. Então, eu vou falar assim, ó. A vezes 10. Desculpa. A vezes 10. Porque o A é a primeira entrada aqui, é o número 1. Ok? Sim, né? Sim. Beleza. Esse é esse passo aqui. O passo 4, o que que é? Operação 2. O que que eu tenho na operação 2? B dividido por 3. Eu tenho o B, que é o 30. Tá vendo, ó? O B aqui, dividido por 3. B dividido por 3. Beleza. Vamos lá. Matou isso daqui. Depois, o que que eu tenho? Na operação 3. Eu tenho a soma do resultado da operação 1 com o resultado da operação 2. Então, a operação 3 recebe operação 1 mais o minúsculo, tá? Operação 2. É isso? É isso, certo? Eu estou aqui nesse passo 5 aqui. Ok? Eu estou somando aqui. Daí, como que vai ser a minha média? A minha média antes estava A e B, que era só esses números aqui. Como que é a média agora? No passo 6 aqui agora. Operação Eu vou 3 dividir dividido por quem? Operação 3 dividido por 2. Exatamente. Porque a operação 3 eu já tenho essa soma aqui, não é? Eu vou substituir isso daqui por operação 3 dividido por 2. E vou escrever a média aqui. Será que dá certo esse algoritmo jogado no código Python? E será que atende esse enunciado aqui? Pelo nosso teste de mesa, se eu colocar 10 e 30 na entrada, tem que dar 55. Tá? Aqui, galera, do jeito que está aqui, tudo isso que está escrito aqui não é linguagem. Então, ele vai, se eu tentar rodar aqui, ele vai falar que tem erro na primeira linha. Quer ver, ó? Erro de sintaxe. Está errado. Está errado onde? Num monte de lugar aqui, ó. Para começar, já está na primeira linha. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho que comentar tudo isso daqui, porque isso aqui é tudo escrito. O que para nós é interessante é esse código aqui. Para eu comentar uma linha, eu coloco asterisco. Para eu comentar várias linhas, aqui eu estou comentando. O que é comentário? O comentário, ele vai desconsiderar isso daqui. Lembra que, se eu rodar aqui, ele não vai estar o erro na primeira linha, quer ver, ó? Erro de sintaxe. Ok, não está vermelhinho ali? Sim ou não? Tá vermelho aí. Sim. Sim, né? Pessoal, vou começar a chamar pelo nome aqui, hein? Para ver se vocês estão acordados.
Ó, eu comentei a primeira linha, então a primeira linha ele não vai entender que tem erro. Vou executar de novo. Ele vai para a segunda linha, vai aparecer algum erro na segunda linha. Tá vendo aquele ali? Então eu posso comentando linha por linha. É igual Só no que- Java, quando você quer comentar, você coloca barra barra. Exatamente. Para nós aqui, ó, é assim, ó. É 3 aspas. Tá vendo que ele ficou tudo em verde? E eu coloco aqui 3 aspas também. Então, quer dizer que isso daqui, ele vai desconsiderar. Para ele aqui é comentário. Ele vai começar nessa linha aqui. Tá? E provavelmente vai rodar, se eu não digitei nada errado. Ô, professor, Só um pouquinho. Cadê? Rodou? Rodou, não rodou? Rodou. Tá, ó. Então está aqui, ó. O meu código, ele está aqui nessa primeira linha aqui, pedindo A. Eu falei assim, 10 para o primeiro número e 30 para o segundo. Média 55. Então, deu certo o nosso código acompanhando esse algoritmo aqui de 7 passos. Quem perguntou, quem chamou? eu. Todos as cores aí dentro, tudo representa alguma coisa? As cores representam alguma coisa. Quando eu vou falar do ambiente, é exatamente isso daí. Então, Só para dar uma geral aí, né? Tudo que tiver entre aspas é um comentário, é uma string, um conjunto de string que vai aparecer, tá? Esse input aqui, esse float, esse print que estão nessa corzinha vinho aqui, eles são palavras, são funções, são módulos dentro da linguagem. Cada um com seu significado. Float quer dizer que é o número real, valor flutuante. Ele poderia, por exemplo, ser número inteiro, int, tá? Mas ele, nesse caso aqui, é float. Ou poderia ser inteiro, mas tudo bem. Eu só falei float aqui porque eu posso colocar 10,5, tá? O input, ele tem a função de fazer assim, ó, ele espera dar um input, você inputar, você colocar, você inserir alguma coisa, tá? Então, ele tem a função dele. E o print é o print de printar mesmo, então ele vai printar o resultado de uma variável, que pode também ter um texto dentro dele aqui. Então, todas essas cores aqui tem, se você for usar um if, um while, ele vai ficar alaranjado, por exemplo, tá? Então, cada uma dessas coisas tem as cores ali. Mas o que eu queria dizer que, dado o enunciado, que não é trivial, não é igual somar 10 com 5 e fazer a média. É fazer a média de 2 números ainda, só que com essas coisas diferentes aqui. Multiplicar o primeiro por 10 e dividir o segundo por 3. Daí eu fiz 7 passos para resolver. Beleza, dá para fazer em menos, dá para fazer em mais? Não sei, mas eu pensei nisso daí, tá? E se nós pegarmos essa receitinha de bolo passo a passo, simulando valores aqui, ele vai dar certo. E é isso que a gente vai ter que fazer. Um determinado problema, eu quero saber todos os passos. Professor, já passou 10 minutos do intervalo. Ah, a gente vai ter intervalo? É verdade, né? Vocês querem dar uma paradinha? Sim. Uma esticada nas pernas aí. Então tá bom. Eu vou dar uma pausinha aqui. E até bom, eu vou dar uma parada na gravação também. Daí a gente retoma e eu junto os dois arquivos. Vamos dar uma paradinha então, pessoal. Até agora é 3h41, 10 minutinhos, tá? 3h50 mais ou menos. Beleza? 3h51, tá bom? Eu vou parar a gravação até para não ficar muito grande. Muito grande a gravação, já a gente retoma, tá? Pode